Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar da noção de cultura para o antropólogo Lévi-Strauss. Só que antes disso a gente vai somente relembrar os três antropólogos vistos na aula anterior para a gente poder amarrar com o nosso estudo do último antropólogo, que é o antropólogo que fala de estruturalismo, né? Então, só relembrando, o Taylor, que é um antropólogo voltado, ao estudo da evolução da cultura, ou seja, ele diz que uma cultura ela fica para trás e outra evolui. Por isso que o conceito dele é chamado de evolucionismo. Ele faz essa comparação e fala que uma cultura avançou mais do que a outra, no caso, por exemplo, dos europeus em relação aos africanos. O Franz Boas, ele vem numa outra lógica, Ele fala que o Taylor, erra ao comparar uma cultura com a outra e ao falar que uma é mais evoluída. O Franz Boas, ele vai fazer essa comparação, porém ele vai ressaltar que não existe, uma evolução, essa palavra evolução, e sim cada cultura tem sua própria particularidade, não sendo essa mais avançada do que a outra. Por isso que o conceito-chave do Franz Boas é exatamente o particularismo. E por fim, a gente viu o Malinowski, que é o que trabalha com o conceito de funcionalismo. Qual é a ideia dele? A ideia dele nada mais é do que pegar uma cultura e analisar determinados objetos, determinadas funções dos objetos. Por isso que a cultura dele é chamada de funcionalista. Ele fala que um objeto ele tem significado numa cultura, por exemplo, um arco e flecha, para uma comunidade indígena ele tem uma função, que é a de caça. Já aquele objeto retirado e levado para um museu, ele tem uma outra função, apenas de exposição. Então, Taylor, que é o evolucionismo, Franz Boas, particularismo, e o Malinowski, o funcionalismo. Bom, agora a gente vindo para o Lévi-Strauss, que é a nossa última análise, O Lévi-Strauss, ele é um grande leitor do Malinowski, o polonês Malinowski. Então, o Lévi-Strauss, ele tem sua origem, ele nasce em Bruxelas, na Bélgica, mas ele tem sua vivência na França. Ali ele conhece, os estudos do Malinowski, que é exatamente de estudar a função das culturas, é a base do estudo do Lévi-Strauss, tá? Porém, ele começa a pensar algumas coisas diferentes, como, por exemplo, relacionar a teoria com a praticidade. Ele começa a desenvolver essa questão dos teóricos aplicáveis, Como que poderia ser aplicado um estudo para além da teoria, ok? Essa é um pouco da ideia inicial do Claude Lévi-Strauss, que nasceu em 1909 e morreu em 2009, com 100 anos, ok? Lembrando também que nas suas passagens, ele faz um trabalho de campo muito intenso, inclusive no Brasil, com a comunidade indígena dos Bororós, por exemplo, e ele chegou a lecionar na USP entre os anos de 1935 e 1939. Bom, aí o Malinowski vai ficar para trás na ideia do Claude Lévi-Strauss, porque ele vai avançar e vai criar o conceito estruturalismo. O que seria isso? Ele vai pegar, claro, ele vai tentar entender as funções da cultura, mas ele tenta entender o interno, o que está dentro do inconsciente, que inclusive aqui a gente ressalta muito bem a importância do inconsciente. Ele vai pegar dois pontos, de estudo para a cultura, a psicanálise e os textos linguísticos. Então, para ele, mais do que entender a função da cultura, para ele é importante entender a questão interna da cultura, o pensar, o que está inconsciente, ok? Então, daí que vem a importância do inconsciente para ele. Dentro dessa lógica, a gente pode pensar de uma lógica de estruturas, o que seria uma estrutura, por exemplo, de uma parede, a gente não vê, mas internamente dentro de uma parede a gente vai ter areia, cimento, ferragens.
Quais seriam, né, as estruturas internas de uma cultura? E aí ele ressalta, né, muito no seu trabalho a questão dos textos linguísticos, né, do idioma, ok? Para finalizar, o Lévi-Strauss ele fala da questão do pensamento selvagem. Que conceito seria esse de pensamento selvagem para ele? O pensamento selvagem nada mais é, que ele até coloca, é um pensamento que não é domesticado, né? A gente pega aí as comunidades mais isoladas, indígenas, esquimós, são os pensamentos não domesticados, mas nem por isso inferior. Aí volta no Taylor, né, que falava que uma comunidade, né, era mais evoluída do que a outra. Ele fala que não existe essa questão de inferior superior, apenas ela né, internamente, ela tem as suas, né, as suas vivências, o seu jeito, né, de pensar internamente, né, o que fomenta, né, e o que estrutura a sua cultura. Ela pode ser não domesticada, mas nem por isso ela pode ser considerada inferior. Ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Forte abraço.